Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha pra vocês. O livro de hoje é O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livro, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, primeira coisa que eu quero falar é que a iluminação tá meio ruim. O que aconteceu? Eu gravei um vídeo agora e eu não sei, meu LED tá esquentando muito. E tá piscando, ele não tá ficando direito. E não sei, eu já tentei trocar pilha e tudo, mas não é pilha, é ele. E não ia dar pra ficar com uma luz piscando na minha cara. Então eu tô gravando sem o LED. Tá claro, tô com a janela aberta, tô com a luz ligada. Eu acho que não tá tão ruim. Mas de qualquer jeito, sorry. Mas então, vamos falar do livro. O livro é esse daqui, que quem não sabe, é um dos meus livros preferidos. Eu já falei do Guia Politicamente Correto da História do Mundo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para se você quiser conhecer. E esse daqui é do Brasil. Ele é da editora Leia e é do Leandro Narlock, que também escreveu o Guia Politicamente Correto da História do Mundo. Esse livro, a primeira coisa que eu quero ressaltar nele é a capa. A capa dele é linda, é uma das minhas capas preferidas, que tem os personagens que eles falam durante o livro, os personagens históricos, e dentro ele te dá, tipo, os nomes de cada um, se você não souber, se você estiver em dúvida. Então é uma coisa muito legal. A diagramação dele é perfeita e o livro é muito bom. Uma coisinha que eu queria falar é que eu gostei muito mais da História do Mundo do que desse daqui. Esse daqui não me interessou tanto. O livro não fala de toda a história do Brasil. Ele fala de pontos-chave, vamos dizer assim. Esse daqui, ele vai falar, deixa eu relembrar, ele fala dos índios, né? Dos negros, dos escritores, do samba, da Guerra do Paraguai, do Aleijadinho, do Acre, Santos Dumont, o Império e os comunistas. Eu não achei tão bom assim. Alguns capítulos é o que eu falo, também tem coisa de capítulo. Alguns capítulos foram muito bons, outros nem tanto. Tinha coisa que eu não sabia, o que eu achei muito legal. Tinha muita coisa que eu não imaginava. E ele é bem isso, é pra desconstruir o que você aprendeu na escola. Então, assim, essas informações não vão servir meio que pra nada na sua vida, mas eu acho um livro muito bom pra reflexão de que, tipo, as coisas que a gente aprende ou que a gente lê por aí nem sempre podem ser verdade. Eu acho assim, muita gente, assim, muitos amigos meus não curtem muito esse livro, porque esse Leandro Narlock, ele era editor da Veja, não sei, jornalista, ele é jornalista e ele era repórter da Veja, e tem muita gente que não gosta da revista Veja, e as pessoas têm um pouco de preconceito, e ele desconstrói bem a história, e eu acho assim, eu gosto muito desses livros porque eu reflito bastante, ainda mais sobre história, que geralmente uma coisa contada na escola pra gente, outra coisa contada se você estuda, faz curso de humanas, na faculdade, e outra coisa contada nesse livro. Então eu não acho assim, eu não vou falar aqui que esse livro aqui é totalmente certo sobre a história, nem que a faculdade é toda certa, nem que a escola foi toda certa ou é toda errada. Eu acho que existe pontos de vista, eu acho que cada escritor escreve com seu ponto de vista sobre a história do Brasil, do mundo, qualquer história aí. E claro que pessoas que ganham contam a história de um jeito, as que perdem vão contar de outro, e vai ter várias coisas que se batem. Eu não tava lá pra saber, então não vou falar o que é certo e o que é errado. E eu acho que sim, que esse livro aqui mostra uma coisa que eu acho que eu já tinha falado no outro, que nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal. Porque geralmente na escola, nesses livros didáticos, simplesmente eles endeusam, vamos dizer assim, alguns personagens e acabam com outros, e nem todo mundo é 100% bom nem 100% mal. Mas sempre eu acho que
todo mundo dá uma exagerada pra algumas pessoas. E eu não sei, eu acho que é da cultura da gente, eu não sei, que a gente endeusa muito uma pessoa, algumas pessoas a gente detona muito. É igual aquela história também, tipo, você sendo uma pessoa comum na sociedade, que, tipo, você pode ter acertado a vida toda, mas aí você cometeu um erro para as pessoas tacarem pedras. Tem personagens da história que acontece isso, comete um erro, as pessoas tacam pedra, e tem os que cometeram erros, mas fizeram uma coisa, tipo, muito boa, que as pessoas acharam que era muito boa, e aí as pessoas endeusam esse personagem. Então é bem isso, bem desconstrução de tipo, tais pessoas não eram vítimas, elas, né, não eram tão vítimas assim, tal pessoa não era tão ruim quanto foi dito, tal coisa que aconteceu não foi tão ruim assim quanto as pessoas dizem. É mais isso, é muito desconstrução, então não tem muito que eu tipo, contar exatamente o que acontece em cada capítulo desse livro, mas é bem isso, é bem desconstrução do que você aprendeu na escola. É um livro muito para refletir, eu acho que, claro, que nada nessa vida deve ser levado como verdade absoluta. Como eu já disse no outro livro, cada professor, cada historiador conta de um jeito a história, então eu não sei em quem acreditar, eu acho que não dá pra acreditar em ninguém, eu acho que é sempre bom estar lendo bastante, estar comparando as informações, porque eu acho que elas se completam e elas se unem pra formar algo maior. E é isso. O livro é muito bom, eu recomendo, eu gosto. Eu recomendo mais o da História do Mundo, esse daqui não foi tão bom, mas dá pra ler, é bacaninha, mas eu não achei tão interessante, eu gostei mais da História do Mundo. Não sei porquê, mas não me agradou tanto. Vou ler essa parte aqui de trás pra vocês entenderem um pouquinho. Na verdade aqui tá algumas críticas, o que a crítica falou do livro, então eu vou ler pra vocês saberem. Um ótimo livro e fácil de ler. Uma singular heresia perdida em meio ao mar de unanimidades. Luiz Felipe Pondé, da Folha de São Paulo. Contrapõe sólida biografia e farta documentação a algumas das maiores falcatruas que estão se perpetuando na nossa história oficial, pela ação do politicamente correto e da militância ideológica. Nelson Mota, do Globo. É um livro divertido de ler, mas é também um livro que presta um grande serviço ao pensamento crítico, é politicamente sincero e politicamente rigoroso. Não sei o nome do cara, calma. Braulio Mantovani, roteirista da Cidade de Deus e Tropa de Elite. Não faz revisionismo, mas basicamente conta a história do Brasil de maneira simples e coerente. Algumas constatações de tão óbvias deixam claro o seguinte: a história oficial é a revisão. Excelente. Do blog Gravataí Merengue. Merengue não, merengue. Minha leitura, ó, 10, gente. A popularidade que o livro alcançou rapidamente mostra que muita gente estava esperando para ouvir uma versão menos polida da história do país. Rogério Galindo, da Gazeta do Povo. É uma espécie de Freakonomics da história do Brasil, ou seja, derruba mitos populares sobre heróis e episódios marcantes do país sem rodeios, contrariando opiniões que ao longo do tempo cristalizaram-se como verdades inquestionáveis. E o que eu acho muito legal nesse livro, que eu não comentei ainda, é que todo capítulo que ele joga essas informações, sempre no final, né, de cada um desses capítulos, tem todas as fontes. E tudo, logo no texto mesmo do capítulo, tá marcadinho com uma numeração, que quando você chega no final do capítulo, tem lá os livros de onde foi tirado. Então, eu penso assim, não é nada muito inventado, é coisas realmente tiradas de livros. E isso que me agrada muito, é muito texto científico esse livro. Então não é uma coisa tipo, ele pegou e ele inventou uma coisa. Não, ele dá base pra tudo que ele coloca aqui. Então é um livro que vale a pena se você gosta de história do Brasil ou história no geral. Então é isso. Esse é o livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal. E até os próximos vídeos. Tchau!